E aí, é bom estar novamente contigo em mais este podcast, nessa sexta-feira abençoada. Se você tá feliz, se a sua semana foi uma semana incrível, faz assim, ó. Uhul! Que Deus te abençoe grandemente. A minha semana foi uma bênção para a glória e a honra de Jesus. Muitas coisas Deus tem feito e é por isso que nós estamos alegres. É isso aí. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes. Juntamente com o Senhor Espírito Santo, somos idealizadores deste canal que, como o próprio nome já diz, é um canal para ser bênção na sua vida. O nosso objetivo é glorificar o nome de Jesus e é estar sendo úteis na vida de cada pessoa que vive neste mundo, não somente aqui no Brasil, mas de todas as nações. O que nós queremos é que o nome de Deus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado e que a igreja do Senhor ela continue caminhando em direção ao destino dela, ok? Quer ser uma igreja plena, uma igreja gloriosa, poderosa, maravilhosa. Então, que depender de mim, eu estou aqui para trabalhar e trabalhar arduamente para que isso aconteça, beleza? Peço a tua ajuda humildemente. Clica aí no like, compartilha esse canal com seus amigos, familiares. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de compartilhar o que é bom, gente. Tem que ter vergonha de compartilhar o que é ruim, o que é nocivo, o que não traz nada de bom, não agrega nada de interessante na vida das pessoas. E isso a gente gosta de compartilhar, né? Eu sei bem já, né? Compartilhei um monte de coisa também que, tipo, nada a ver, mas isso aqui tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o contexto histórico e etc que temos vivido. Então compartilha, não deixe de compartilhar, use as suas redes sociais, expanda, leve mais longe essa mensagem para a glória de Jesus, viu? E eu estou muito feliz de estar contigo aqui. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus. Abençoe tua casa, tua família, teus negócios, teus sonhos e que eles todos se cumpram segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus, o Papai. Então nós, na última aula, falamos um pouquinho mais, como o propósito, ele foi restaurado, né? Como nós somos habilitados para cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas, propósito este que Deus deu a cada um, certo? Ninguém nasceu por um acaso, ninguém caiu aqui no mundo de paraquedas, mas que Deus ele nos capacita, nos capacitou, ele colocou tudo dentro de nós, tudo que precisamos para cumprirmos este propósito. E nós temos falado, propósito, e nunca chegamos a falar qual é o propósito, né? Pois hoje eu irei tirar a sua dúvida, ok? E te prepare, né? Te prepare que hoje temos muitos textos que irão fundamentar essa verdade maravilhosa, né? Nós iremos saber qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Você sabe? Eu sei qual é o meu propósito e eu quero compartilhar com você não somente qual é o meu, mas o seu também, beleza? Antes de darmos seguimento, eu quero te dizer que o nosso propósito, ele continua o mesmo. Não alterou nenhuma vírgula, nem um pontinho sequer da nossa história, do nosso propósito, ok? Do propósito que Deus deu para cada um de nós. O nosso propósito, repito, continua o mesmo. E qual é ele? Preste muita atenção. O nosso propósito, o meu, o seu, o nosso, é de ser ou sermos colaboradores nos planos ou no plano de Deus. Exatamente. Mas o que é um colaborador? O que significa ser colaborador? Quem é o colaborador? Bem, em resumo, colaborador é aquele que colabora. É aquele que ajuda nas funções de alguém. É aquele que produz junto com o outro. Este é o colaborador. Então,
trazendo esse significado, já dá para ter uma ideia de como colaboramos, certo? Deixa eu me retratar aqui, ver como é que eu posso falar melhor, mais claramente. De qual é a função do colaborador. Pronto, que é colaborar, ajudar nas funções, produzir junto com alguém, com outro, beleza? Eu quero deixar bem claro que o ser humano, ele não foi feito para criar. Ele não foi feito para criar nada. Mas ele foi feito para cuidar. Não somente cuidar, mas proteger também. Porque você pode cuidar, né? Colocar algo ali e não tá cuidando. E não protege aquele algo. Não. Cuidar e proteger. Zelar pelo que foi criado. Conduzindo tudo de maneira que o objetivo de Deus se cumpra. A vontade de Deus se cumpra. Ok? Se você está aí com a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, seja no celular ou física, abra aí em Gênesis capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao 9. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 8, Gênesis capítulo 2, a partir do 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. No versículo 7, Deus forma o corpo do homem, sopra o espírito do homem dentro deste corpo, e aí o homem se torna um ser vivente, uma alma vivente, beleza? Versículo 9. E o Senhor Deus, olha só, preste atenção. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Peço que você pule alguns versículos e vá lá para o 15, tá bom? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde? No jardim do Éden. Jardim esse que ele havia criado, ok? Colocou ele lá, vírgula, para que o lavrasse e o guardasse. Olha só. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou um jardim, colocou esse homem dentro do jardim, Adão, e deu uma ordem a ele, né? Na verdade, deu um propósito a ele e deu uma ordem a ele. O propósito foi, aqui no versículo 15, lavrar e guardar. Versículo 16 e 17, Deus dá a primeira ordem ao ser humano, à humanidade. Ele disse que ele deveria comer de toda a árvore do jardim, poderás comer. Se ele não comesse, então ele estaria desobedecendo, não é verdade? Então teria pecado. Se ele deixasse de comer de toda a árvore do jardim, ele teria pecado do mesmo jeito. Da mesma forma, se ele comesse, como comeu, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ele não deveria comer, porque no dia em que dela comesse, morreria. Certamente morreria, e foi o que aconteceu. Ele comeu. Pula comigo lá para o versículo 19. Vamos ler o 19 e o 20, do mesmo capítulo, tá? Capítulo 2 de Gênesis. O Senhor Deus formou, pois, da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para que visse como o chamaria. E tudo que Adão chamou a todos os animais viventes, esse foi seu nome. Adão colocou nomes em todos os animais e em todas as aves dos céus e a todo o gado do campo. Mas para Adão não se achava colaborador idônea. Olha só que revelação linda, gente. O ser humano, Adão, neste caso, ele não criou nada. Quem criou o jardim? Deus, não é? Quem fez brotar árvores? Quem fez brotar as coisas, a vegetação? Foi Deus. Quem colocou o homem no jardim? Foi Deus. Quem formou os animais? Foi Deus. Não é? Mas quem deu o nome aos animais? Aí muda. Foi Adão. Adão, ele não criou nada, mas
ele colaborou para que o plano de Deus se cumprisse. Deus criou os animais, né? Trouxe a Adão, e Adão deu um nome a esses animais. Ele foi um colaborador, não foi? Foi sim. E aqui o versículo 20, o finalzinho ali, ele traz uma outra revelação. Olha, Adão colocou nomes em todos os animais e em todas as aves dos céus e a todo o gado do campo, mas para Adão não se achava colaboradora idônea. Ou idônea, perdão, não é indônia, é idônea, sem o N. Idônea. Olha, até o colaborador precisou de uma colaboradora. E idônea para lhe ajudar. Uma colaboradora excelente para lhe ajudar. Ok? Então, entendido? O ser humano não foi feito para criar. Ele foi feito para colaborar, para que aquilo que Deus criou, para o propósito da criação, seja cumprido. O propósito de Deus para a criação seja cumprido. Este é o papel, este é o propósito que foi dado ao homem. Oh, que maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, não é verdade? Que entendimento lindo! Você já tinha pensado nisso? Já tinha lido, né, ou ouvido algo assim? Bem, vamos seguindo. Adão, ele falhou no propósito que Deus deu para ele. E por essa razão houve consequências. Gênesis capítulo 3, só dar uma olhadinha mais para frente. Vamos ler dos versículos 17 ao 20. A palavra de Deus diz. Aqui, deixa eu só te dar um pano de fundo. Eva já tinha sido enganada por Satanás, que estava transvestido de serpente. Adão já tinha dado ouvidos a Eva. E ambos já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Coisa que eles não deveriam terem feito, porque Deus havia ordenado que não fizessem, ainda proclamou, ainda disse que haveria uma sentença. Qual era? Morte. Exatamente. No dia que dela comer, certamente, não é nem só morrerão. Não, certamente morrerão. Ou seja, não duvide não, galera. Mas mesmo assim aconteceu e houveram consequências, gente. Olha aqui o versículo 17. Então, dado esse pano de fundo, vamos ler. Deus está aqui proclamando sentenças. Sentenciou Eva, sentenciou Adão, sentenciou Satanás. Consequências, ok? Versículo 17. Enfim, vamos ler. E a Adão disse: porquanto, preste atenção nisso, obedeceste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te mandei, dizendo, não comerás dela. Maldita, preste atenção nessa frase, maldita será a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e abrolhos ela te produzirá, e comerás ervas do campo. Com o suor de teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de toda a humanidade. Ou seja, claramente vemos aqui que de Adão e de Eva, a palavra de Deus nos garante, vieram toda a humanidade. Mas eu não quero me atentar nisso. Eu quero te mostrar algo aqui lindo. E se não fosse trágico, seria ainda mais lindo, né? Mas você vai entender o porquê é lindo. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Ele diz assim: maldita será a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e abrolhos ela te produzirá. A criação de Deus foi amaldiçoada por causa que o seu governador pecou contra Deus. Olha que coisa. Da mesma forma, nós, os descendentes de Adão e Eva,
pecamos, fomos amaldiçoados por causa de Adão, o primeiro líder. Que coisa forte, gente. Você está entendendo isso? Isso é muito forte. Muito forte, muito forte. Romanos capítulo 8. A gente leu lá no Antigo Testamento, né? Há alguns que podem dizer, não, Mateus só está se embasando no Antigo Testamento. Vamos olhar no Novo, então. Para você ver que é verdade, que a palavra de Deus ela não se contradiz, ela é a verdade. Que podemos confiar 100% nela. Romanos capítulo 8, dos versículos 18 ao 22. Olha o que o versículo 18 diz. Porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que há de se manifestar entre nós. Pois, preste atenção nesse texto, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade ou ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança, Adão, de que também a mesma criação seja libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Desde os dias de Adão até os dias de hoje, passando pelos dias de Paulo, que foi quem escreveu essa carta aos Romanos. Aqui dos versículos 18 ao 22, nós podemos ver claramente que a terra foi amaldiçoada, a criação foi amaldiçoada. Por isso, o apóstolo, a pessoa que escreveu essa carta, considerava que as aflições do tempo presente, ou seja, as dificuldades, as dores, as perseguições, tudo aquilo que é de ruim que passamos aqui, não se comparam com a glória vindoura, aquela que há de se manifestar entre nós. Já vamos entender um pouco mais sobre isso. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mas eu não quero me ater a isso ainda. Nós vamos ver já um pouco mais claro sobre isso, tá bom? Mas eu estou te mostrando aqui no Novo Testamento, nas Escrituras, que por causa do pecado de Adão, a terra, a criação foi amaldiçoada. Deus sujeitou a criação ao pecado, à servidão, à vaidade, por causa que o líder, o primeiro que foi colocado por autoridade sobre toda a terra, você lembra disso? Ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Logo, toda a sua descendência sofreu consequências. Nós sofremos as consequências até hoje, ok? Porém, eu quero te dizer algo. Jesus veio para restaurar o que em Adão foi destruído. Deixa eu só hidratar um pouquinho. Lembra que eu disse que por causa de Adão, Deus amaldiçoou a criação, amaldiçoou a terra? Abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Você vai ver agora o que Jesus, maravilhoso, ele fez por sua causa e pela minha causa. Gálatas capítulo 3, vamos ler dos versículos 17 até o 20. Diz o seguinte: Mas digo isto, a aliança previamente confirmada por Deus para com Cristo, a lei, que veio a 430 anos depois, não é inválida de forma a abolir a promessa. Calma aí, deixa eu ver aqui rapidinho. 3, do 17 ao 20. Peguei um texto não correto. Perdão, gente. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Agora tá. São os versículos mais acima. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se
maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos descrentes, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Vamos ler até aqui só, 13 e 14. Lemos Gálatas capítulo 3, do versículos 13 ao 14. Você viu? Cristo, ele se fez maldição por nós. Cristo subiu, foi pendurado ao madeiro, numa cruz, por nossa causa. Está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu Deus, isso é muito sério, gente. Precisamos ler um pouco mais. Aqui, João 3,16. Vamos lá em João 3,16 de novo, por favor. Vamos ler o 3, versículos 16 e 17. Para você entender essa obra de restauração que Jesus fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus veio restaurar o que em Adão foi destruído. Jesus, ele se tornou maldição para que nós, que fomos amaldiçoados, e não somente as pessoas, mas toda a criação, pudesse ser livre. Livre. Livre da maldição que, por causa de Adão, recebemos. Mas eu quero te dizer algo. A humanidade, todo aquele... Eu vou segurar. Vou segurar. Bora pro próximo ponto, último ponto, gente. Tá bom? Depois eu prossigo falando aqui do que eu comecei a falar, que eu já ia soltar. Isso é pra te deixar mais curioso. Você tá feliz? Tô feliz demais de compartilhar mais estas revelações, esta verdade com você. Permita que isso transforme a sua vida, gente. Permita que isso não seja somente mais uma informação, mas seja uma revelação que venha girar uma chave dentro de você. E o seu entendimento venha ser expandido, e suas atitudes, as suas ações venham ser completamente transformadas. No nome do Senhor Jesus, amém? A obra de Jesus foi feita. Ela foi feita. Ele veio, morreu na cruz, se tornou maldito, para que nós sejamos benditos. Morreu para que nós tenhamos vida. Foi separado de Deus para que nós possamos novamente ser... para que o nosso relacionamento com Deus possa ser restabelecido novamente, como no princípio. Então a obra de Jesus foi feita. Ele veio e redimiu o homem, redimiu a humanidade, todo aquele que crê. Amém? Todo aquele que crê. Precisamos entender isso, não se confunda. Não é só porque ele veio e fez isso, toda a humanidade já está participando disso. Não. É necessário que se creia nisso e se confesse que crer nisso, e aí passe a viver de acordo com isto, ok? Assim você se torna participante. Então a obra de Jesus foi feita, e digo mais, nos foi dada a responsabilidade de continuarmos, de colaborarmos com Ele. E aí nós vamos entendendo qual é o nosso propósito: sermos colaboradores de Deus, de Jesus, do Senhor Espírito Santo, em uma obra, nesta obra. Qual a obra? Restauração. Restauração. E nós precisamos o quê? Zelar, cuidar, proteger, como no princípio foi dada essa ordem a Adão, para que esta obra, este objetivo seja cumprido, seja alcançado. Aleluia! Nossa, eu sinto muito a presença do Senhor aqui, gente. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu tô
me arrepiando todo aqui. A presença do meu Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Olha, Mateus 28. Vamos ler do versículo 18 até o 19. São mais ou menos umas 4, 5 referências que a gente vai ver e vamos caminhando para o final, tá bom? Mas não se distraia. Pega aí tudo aquilo que Deus está derramando aqui sobre nós, no nome de Jesus. Mateus capítulo 28, vamos ler dos versículos 18 ao 19. Olha só o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Eu vou parar aqui rapidinho. Eu quero te dizer algo. Capítulo 28 fala sobre a ressurreição do Senhor. Esse versículo 18, ele é mencionado depois que a obra de Jesus foi feita, foi consumada. Beleza? Entenda isso. Agora eu vou continuar lendo o versículo. Jesus, aproximando-se, falou a quem? A todos os seus discípulos. Ele diz o seguinte, preste atenção. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Meu Deus! Quem era que tinha toda a autoridade sobre a terra, gente? Não era Adão? E Jesus, por ser Deus em carne, ele recebeu toda a autoridade, mas não somente sobre a terra, como Adão possuía. Ele recebeu no céu. Toda a autoridade me foi dada no céu, porque ele é Deus. E sobre a terra, porque ele também tornou-se humano e conquistou essa autoridade. Aí o versículo 19 diz, portanto, ide, ou seja, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler até o 20 para não ficar cortado. Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, galera, tá vendo? Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e sobre a terra. Ou, por ser Deus, toda a autoridade no céu. E por ser humano, toda a autoridade sobre a terra. Autoridade esta que Adão havia perdido. Oh! Glória a Jesus. Marcos 16. É o próximo livro, depois de Mateus, vai lá para o finalzinho. Marcos 16. Vamos ler dos versículos 15 ao 18. Aí você vai ver a revelação. Presta atenção. Vou só hidratar um pouquinho mais. Aleluia! Glória a Jesus. Olha só, versículo 15. Marcos 16, 15. A mesma ordem, tá? E disse-lhes, ide por todo o mundo. Ou seja, vão por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, aleluia! Olha a revelação, versículo 15, o finalzinho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura. Está vendo aqui? Jesus recebeu toda a autoridade no céu e sobre a terra quando ele consumou a sua obra, quando ele terminou e ele passou a bola. Vamos pegar aqui uma figura de futebol. Ele deu um toque para você e para mim. Ele disse, portanto vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando Adão e Eva foi desconectado de Deus, ele tornou-se criatura. Ele não era mais filho, mas criação de Deus. Da mesma forma, toda a sua descendência é criação. É por isso que Jesus nos ordena a anunciar o evangelho a toda a criatura, a sua criação.
Porque somente quando se recebe o Evangelho, crê no Evangelho, confessa a Jesus como único Senhor e Salvador, é que se torna filho. Oh, aleluia! Glória a Deus! A bola foi passada para nós. Lembra que em Romanos capítulo 8, que a criação geme com grande expectativa, aguarda com grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus? Oh, então cabe aos filhos de Deus redimirem a criação, colaborarem com Deus para que a criação seja redimida. E eu não falo somente de ser humano, nós pregamos ao ser humano. Nós anunciamos o Evangelho ao ser humano. Mas a criação, os animais, as árvores, todo o restante da criação que foi amaldiçoado, começa a ser redimida. E quer um exemplo bem claro como o ser humano, sem Deus, ele polui. Sem Deus, ele mata, ele destrói, ele não tem temor, não tem respeito por Deus. Se não tem respeito por Deus, vai ter respeito pela sua criação? Não vai ter. É por isso que esse ser humano, quando ele torna-se filho, ele é redimido, a criação é redimida. Porque ao invés de desmatar, ele vai plantar. Ao invés de destruir, ele vai construir, ele vai zelar, ele vai tornar ao propósito original de Deus para a vida dele. Aleluia! É isto. Este é o nosso propósito. Este é o seu propósito. Redimir a criação de Deus. Gente, quem vai redimir o mundo, quem vai transformar o mundo, grava bem isso, não é o governo, não é o presidente, não são pessoas, é a igreja de Jesus, que são pessoas, mas não são pessoas mais daqui, são filhos de Deus, nascidos de novo, transformados, que estão sendo transformados, na verdade, né, pelo Espírito Santo de Deus maravilhoso, lindo. Glória a Deus. A resposta está na igreja, não está no governo. Ok? E igreja não é prédio. Dá uma olhada nos outros podcasts aí, tá bom? Bora lá? Caminhar para o final. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler dos 17 ao 21. Como é que se redime? Como? Olha só, 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. Gente, se você quiser entender esse versículo, vai lá, fala no Milagre do Novo Nascimento. Esse podcast ele tem 1 hora, mas é uma aula extraordinária, sobrenatural, que fala profundamente sobre isto. O que este versículo está dizendo? Novo nascimento. Quem está em Cristo torna-se nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Todas as coisas se fizeram novas. Um homem redimido. É assim. Versículo 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha a obra de Jesus aqui, ó. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus providenciou tudo e ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, e ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nos fez colaboradores dele. Oh, aleluia! Já queria falar em línguas aqui, meu Deus. Glória a Deus, estou me segurando aqui. Uhul! Glória, Senhor Jesus. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens seus pecados, ou seja, suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, ele não somente nos deu o ministério da reconciliação, mas nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, aqui a gente vai caminhando para encerrar. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Pedimos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Vamos continuar aqui no 6. Vamos ler versículo 1 e 2 do capítulo 6. Diz assim: portanto, nós,
como colaboradores seus, exortamo-vos, ou seja, animamos vocês, também para que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, não tomem esta obra grandiosa que Jesus fez como se não fosse nada. Tá? Versículo 2, porque diz, a palavra de Deus diz, Deus falou, em tempo favorável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Glória a Jesus. Meu Deus, isso é lindo demais, gente. Meu Senhor, a presença do meu Senhor está muito forte aqui. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor revela essa verdade aos teus pequeninos. O Senhor ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos teus pequeninos, filhos, e aqueles que virão, que estarão com os corações abertos para serem seus filhos, para se tornarem filhos por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Gente, isso é lindo. 2 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6 nos mostra claramente, em resumo, em miúdos, aquilo que Deus fez. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Gente, essa é a nossa obra. Perdão, este é o nosso propósito. Este é o nosso propósito. Reconciliar o mundo com Deus. Zelar, guardar, cultivar para que isto se cumpra. Logo, se nós não cumprimos isto, estamos sendo desobedientes. Estamos acumulando sobre nós ira, destruição. Logo, nós não vivemos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida com energia. É aquela vida morta, morna, sem sentido, sem sabor, sem sal, saloba. Esta é a obra. E a palavra de Deus nos dá duas palavras aqui, ó. Embaixadores e a que eu já dei o significado, colaboradores. Eu quero só fechar aqui falando acerca do embaixador. Eu vou rapidamente aqui dar um Google para pesquisar aqui embaixador significado, tá bom? Olha que é quase que ao vivo, gente. Eu pesquisando aqui para você o significado de embaixador, para te dar algo bem legal. Embaixador no feminino, embaixadora, pois embaixatriz é a esposa de um embaixador. Olha aí, ó. Se você é embaixador, sua esposa é embaixatriz, tá bom? Cujo título oficial completo é embaixador extraordinário e plenipotenciário. Opa! É o funcionário diplomático de mais alto nível acreditado junto a Estado estrangeiro ou organização internacional encarregado de chefiar a missão diplomática. Olha aí. Vamos ver qual é a função. O chefe de missão diplomática permanente, o embaixador, é a principal autoridade no Brasil, no país em que ele reside. Chefe do corpo diplomático, sua principal função é representar o país lá fora e melhorar a relação com a nação em questão. Eu paro por aqui porque eu quero trazer mais uma revelação. Quando nós nos tornamos, recebemos a obra que foi feita por Jesus, nós não nos tornamos, nós, na verdade, deixamos de ser cidadãos da terra e passamos a ser cidadãos do céu. É por isso que aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo usa o termo embaixadores de Cristo. Ou seja, como cidadãos do céu, nós estamos aqui na terra representando em alto nível. Temos pleno poder. Temos plena autoridade para representar o céu aqui na terra. Nós somos os servos, os funcionários diplomáticos de mais altos níveis aqui na terra. A terra deixou de ser a nossa morada. O céu passou a ser a nossa morada.
e nós nos tornamos estrangeiros aqui. Estamos aqui em uma missão diplomática. Nós estamos aqui para representar o céu aqui na terra. Nós estamos aqui para melhorar, na verdade não melhorar, transformar a relação, tá, da terra, da criação com o céu, ou seja, com Deus. Nós queremos transformar. Por isso que Paulo usa o termo embaixador de Cristo. Glória a Deus, que revelação linda, gente. Estamos aqui para redimir a criação, reconciliar os homens com Deus, reconciliar a criação com Deus. Ok? Porque Jesus Cristo já pagou preço. Jesus Cristo já nos libertou. A questão é que as pessoas não sabem que são livres. Satanás, como aprendemos lá na identidade, o Deus com D minúsculo deste mundo cegou as pessoas, tem mantido elas aprisionadas. É por isso que nos foi dado o ministério e a palavra da reconciliação. E por meio da palavra da reconciliação, nós convidamos todos os homens a, pelo amor de Deus, se reconciliarem com Cristo. Porque este é o tempo favorável, este é o tempo aceitável. Porque chegará um tempo que não seremos mais aceitos. Ninguém mais será aceito. Ninguém mais receberá o favor de Deus. Mas virá justiça, virá juízo. Então este é o tempo. Então este é o nosso propósito. Esse é o seu propósito. Este é o meu propósito. Ok? Nós nascemos para isso. Para zelar, cultivar, proteger. Ok? Essa missão de maneira que ela se cumpra. De maneira que o plano de Deus, o propósito de Deus, como desde o princípio, se cumpra. No nome do Senhor Jesus. E aí, você gostou de mais esse podcast? Gostou? Dá o like. Compartilha, pelo amor de Deus. Esta mensagem precisa chegar a muitos ouvidos. Que Deus te abençoe. Não seja egoísta. Não deixa parar em você. Leva adiante. Compartilha o link. Compartilha esse entendimento, né? Em conversas. Precisamos voltar ao entendimento. Ok? Ao entendimento da verdade. Assim nós avançaremos. Assim nós estaremos sendo mais felizes. Mais plenos. Porque estamos o quê? Indo em direção à conclusão do nosso propósito. Estamos todos os dias cumprindo o nosso propósito. Beleza? Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Então comigo, vamos lá? Vamos contar 1, 2, 3 e dizer juntos, fui, tá bom? Então bora lá. 1, 2, 3, fui.